Se você não entender o livro de Filemão, vai confundir justiça com vingança. Há textos bíblicos que chegam como trovão, e há textos que se aproximam como passo contido no corredor de uma casa à noite. A carta a Filemão pertence a este segundo grupo. Ela não anuncia juízo em voz alta, não descreve guerras, não convoca multidões. Ainda assim, carrega uma força capaz de desarmar o coração humano diante de Cristo. Escrita de dentro de uma prisão romana, em meio a correntes frias, ela revela que a verdadeira liberdade não começa quando as portas se abrem, mas quando a vontade se submete ao Evangelho. Ali, longe dos templos e das praças públicas, uma decisão silenciosa se aproxima e com ela uma pergunta que atravessa séculos. Quem governa o coração quando ninguém está olhando? A urgência desta carta não nasce do conflito externo, mas da batalha interior entre o direito de punir e o chamado para restaurar. Em poucas linhas, Paulo conduz Filemão e conduz também cada leitor ao ponto exato onde justiça humana e justiça divina deixam de parecer a mesma coisa. Não se trata de emoção, mas de revelação. Não se trata de opinião, mas de cruz. A carta começa sem alarde, mas desde a primeira frase já está claro que algo precioso será exigido, porque diante de Cristo, até aquilo que é legal pode se tornar insuficiente, e até o que parece justo pode ser exposto como vingança disfarçada. É nesse território estreito, entre poder e obediência, que esta história se desenrola, e é ali que o coração é testado. A fé cristã não nasce em templos de pedra, mas atravessa portas domésticas, senta-se à mesa e observa o que acontece quando a vida cotidiana exige coerência. Filemão surge nas Escrituras não como um mártir, nem como um apóstolo, mas como um homem respeitado, próspero e influente, cuja casa se tornou o ponto de encontro da igreja. Ele conhecia o Evangelho, sustentava a comunidade e carregava o nome de cristão com honra pública. No entanto, o texto sagrado deixa claro que a fé verdadeira não é provada pelo que se confessa em público, mas pelo que se decide em particular. O Evangelho entra na casa de Filemão não para ornamentar sua reputação espiritual, mas para confrontar estruturas, relações e afetos que ainda permaneciam sob o governo do velho homem. A casa, que para muitos era símbolo de hospitalidade, torna-se o palco de uma tensão silenciosa. Porque quando Cristo entra, ele não ocupa apenas o espaço da devoção, mas reivindica a autoridade sobre decisões, posses e vínculos. No mundo antigo, a casa representava poder, honra e domínio. Ali se exercia a autoridade absoluta sobre família, servos e bens. Filemão vivia dentro dessa lógica social, reconhecida e legitimada por todos. O Evangelho, porém, não pede permissão para se adaptar a essas estruturas. Ele se instala e começa a revelar fissuras que antes pareciam normais. A fé professada por Filemão agora precisa atravessar o corredor da conveniência e alcançar o quarto secreto das decisões difíceis, porque seguir a Cristo nunca foi apenas crer corretamente, mas permitir que a verdade governe onde antes reinava o costume. A presença da igreja em sua casa não era apenas um privilégio, era uma responsabilidade espiritual. Cada olhar, cada escolha e cada silêncio começavam a testemunhar se o senhorio de Cristo era real ou apenas admirado à distância. E quando a fé entra na casa, ela sempre prepara o terreno para um confronto que ninguém pode delegar. Antes de ser um nome registrado em uma carta antiga, Onésimo é uma história quebrada em movimento. Seu nome significa útil, mas sua trajetória até aquele momento parecia carregar o peso oposto. Um escravo fugitivo no mundo romano não era apenas alguém que havia desobedecido, era alguém que havia rompido com a ordem, desonrado seu senhor e desafiado um sistema sustentado por punição exemplar. A fuga não oferecia liberdade verdadeira, apenas adiava o encontro com o medo.
Cada estrada percorrida aumentava a distância física de Filemon, mas aprofundava a prisão interior de culpa e incerteza. O mundo antigo não tinha misericórdia reservada para quem quebrava esse tipo de vínculo. A lei previa castigos severos e a sociedade os considerava necessários para preservar a estabilidade. Onésimo carregava no corpo o risco da punição e na consciência o peso de uma ruptura que não sabia como reparar. A narrativa bíblica não romantiza essa condição. Ela a expõe com sobriedade. Onésimo não foge como herói. Foge como alguém tentando sobreviver ao próprio erro. Seu caminho o leva a Roma, uma cidade imensa, impessoal, onde milhares de rostos se perdiam diariamente na multidão. Ali, paradoxalmente, o fugitivo encontra não apenas anonimato, mas confronto espiritual. Não é o acaso que o aproxima de Paulo, mas a providência que age mesmo quando o coração humano está desalinhado. O encontro não começa com absolvição imediata, mas com verdade. Onésimo não é tratado como vítima do sistema, nem como mero produto de injustiça social. Ele é visto como o homem responsável diante de Deus, alguém que precisa ser transformado antes de ser restaurado. A realidade da escravidão romana serve aqui como pano de fundo histórico, não para justificar estruturas humanas, mas para evidenciar a radicalidade do Evangelho. O abismo entre senhor e escravo era profundo, legal, social e simbólico. Onésimo não tinha status, não tinha voz, não tinha direito de resposta. Ainda assim, diante do Evangelho, ele é chamado pelo nome e tratado como alguém digno de escuta. A conversão que ocorre naquele encontro não elimina as consequências do passado, mas inaugura uma nova identidade. Pela primeira vez, Onésimo não é definido apenas pelo que fez ou pelo que perdeu, mas pelo que Deus está fazendo nele. A tensão cresce porque a fé não o conduz para longe do problema, mas o empurra na direção dele. O Evangelho não oferece rotas de fuga espirituais. Ele revela que a verdadeira restauração exige enfrentamento, não evasão. Onésimo agora carrega uma ferida aberta, mas também uma esperança que não possuía antes. Ele descobre que seguir a Cristo não significa apagar a história, mas permitir que Deus a atravesse com redenção. Cada passo rumo ao retorno se torna mais pesado e, ao mesmo tempo, mais necessário. Porque o mesmo Evangelho que o alcançou no anonimato agora o chama à luz, onde sua fé será provada diante daquele a quem ele havia ferido. O fugitivo se transforma em alguém disposto a voltar, não porque a punição desapareceu, mas porque a verdade passou a governar seu coração. Paulo escreve algemado, mas nenhuma corrente é capaz de limitar a paternidade espiritual que flui de suas palavras. A prisão romana não é apresentada como cenário de derrota, mas como ventre onde Deus gera vida nova. O apóstolo não fala de um púlpito elevado, nem de uma posição confortável. Ele escreve de um lugar onde a fraqueza humana é exposta diariamente. E é exatamente ali que o Evangelho se mostra mais poderoso. As paredes frias da cela não abafam a voz da graça, apenas retiram os ruídos que distraem o coração. Enquanto o mundo vê um homem privado de liberdade, Deus revela um pai que acompanha o nascimento espiritual de um filho. Onésimo não encontra Paulo como quem encontra um mestre distante, mas como quem cruza com alguém disposto a assumir responsabilidade espiritual. A conversão que ocorre naquele ambiente não é fruto de discurso elaborado, mas de convivência marcada por verdade, correção e cuidado. Paulo chama Onésimo de filho não por sentimentalismo, mas porque o Evangelho havia sido gerado ali, em meio à limitação e ao sofrimento.
Isso revela uma lógica que atravessa toda a Escritura. Deus frequentemente escolhe lugares improváveis para produzir aquilo que é eterno. Aquilo que o homem chama de atraso, o céu chama de preparação. Aquilo que parece interrupção, Deus usa como ponto de partida. A autoridade apostólica se manifesta de forma silenciosa e profunda. Paulo não controla, não manipula, não se aproveita da vulnerabilidade de Onésimo. Ele o acompanha no processo de transformação interior, sabendo que a fé genuína sempre exige mais do que palavras. A prisão se torna escola, e a convivência diária revela que o Evangelho não é uma ideia a ser aceita, mas uma vida a ser assumida. Cada conversa, cada oração e cada silêncio contribuem para formar em Onésimo uma consciência que agora responde a Cristo, não ao medo. A pergunta que ecoa neste capítulo não é histórica, mas espiritual. O que Deus pode gerar nos lugares que o homem chama de fracasso? A cela romana se torna um útero espiritual, porque ali não há espaço para aparências. A fé nasce despida de conveniência. Paulo não promete facilidades, não oferece atalhos e não esconde o custo da obediência. Ele prepara Onésimo para um caminho que exigirá coragem, verdade e renúncia. O Evangelho não o livra da responsabilidade de voltar, mas o capacita a fazê-lo com um coração transformado. Nesse ambiente de limitação, Paulo enxerga mais longe do que os muros da prisão. Ele percebe que a conversão de Onésimo não é um evento isolado, mas parte de algo maior que Deus está construindo. O apóstolo sabe que a fé verdadeira não pode permanecer escondida em Roma. Ela precisa ser levada de volta ao lugar onde a ferida foi aberta. A paternidade espiritual se revela justamente nisso. Não proteger o filho da verdade, mas prepará-lo para enfrentá-la. A prisão, então, deixa de ser apenas o local onde Paulo está detido e se torna o ponto onde um homem aprende que seguir a Cristo significa caminhar em direção à reconciliação, mesmo quando isso parece impossível. Ali, entre correntes e orações, nasce uma fé que não foge do passado, mas confia que Deus pode redimir até aquilo que parecia irrecuperável. O mundo romano oferecia respaldo completo para a punição, e essa segurança jurídica era vista como virtude, não como problema. A lei não apenas autorizava a correção do escravo fugitivo, ela a exigia como forma de preservar a ordem social. Filemão não estaria cometendo injustiça alguma ao exercer seu direito. Aos olhos da sociedade, ele seria visto como correto, firme e coerente com o sistema que sustentava sua honra. É nesse ponto que a tensão da carta atinge um novo patamar, porque o Evangelho não entra em cena para negar a existência da lei, mas para confrontar aquilo que a lei não consegue transformar. A Escritura não apresenta a lei romana como neutra, mas como limitada. Ela regula comportamentos, mas não cura o coração. Filemão tinha autoridade legal, reconhecimento público e respaldo moral para agir. Nada o obrigava a reconsiderar sua decisão. No entanto, o Evangelho não opera no campo da obrigação externa, mas da rendição interna. A carta de Paulo se move exatamente nesse espaço delicado, onde aquilo que é permitido começa a ser questionado pela cruz. A pergunta que se forma não é se Filemão pode punir, mas se ele consegue enxergar além do direito para discernir o chamado de Cristo. Paulo não ignora a estrutura social, nem finge que o mundo antigo funciona por outros valores. Ele escreve consciente da realidade histórica, jurídica e cultural. Ainda assim, conduz Filemão a um lugar mais profundo, onde a legalidade não é o critério final. O Evangelho não desmonta o sistema pela força, mas expõe sua insuficiência diante da nova criação. Cristo não veio apenas para ajustar comportamentos dentro das estruturas existentes, mas para gerar um novo tipo de homem dentro delas. Esse é o confronto silencioso que a carta propõe.
A lei autoriza a punição, mas não ensina misericórdia. Ela define o erro, mas não oferece redenção. Filemão agora se encontra diante de uma encruzilhada espiritual. Seguir apenas o que é permitido ou responder ao que foi revelado. O Evangelho não anula a justiça, mas redefine sua finalidade. Ele desloca o foco da retribuição para a restauração, do controle para a reconciliação, do poder para a obediência. Essa transição não acontece sem conflito, porque toca diretamente no orgulho humano. O coração regenerado passa a enxergar o outro não apenas como alguém que falhou, mas como alguém alcançado pela mesma graça. A lei romana separava senhor e escravo de forma absoluta. O Evangelho, porém, começa a reduzir essa distância sem desrespeitar o tempo, mas alterando a percepção. Filemão é levado a considerar que o direito de punir não é o mesmo que a obrigação de punir. E essa distinção, aparentemente simples, carrega um peso espiritual imenso. Quando a lei permite, o coração tende a se acomodar. Quando Cristo chama, o coração é exposto. O confronto não acontece em praça pública, mas no interior da consciência. Paulo escreve sabendo que a verdadeira decisão não será observada por juízes romanos, mas por Deus. A autoridade legal permanece, mas agora está sob exame espiritual. O Evangelho não retira o poder das mãos de Filemão, mas o coloca diante de uma pergunta maior. O que glorifica a Cristo quando ninguém pode me acusar? É nesse ponto que a justiça dos homens começa a ser confrontada pela justiça que flui da cruz, e o silêncio da carta se torna ensurdecedor. Poucas frases nas Escrituras carregam um peso tão concentrado quanto aquela que Paulo escolhe com extremo cuidado. Não como escravo, mas como irmão. Essa declaração não surge como um slogan espiritual, mas como uma ruptura silenciosa na lógica do mundo antigo. Ela não ignora a realidade social, não apaga o passado e não romantiza o erro. Ainda assim, redefine completamente o presente. Ao escrever essas palavras, Paulo desloca o eixo da relação entre Filemão e Onésimo do terreno da posse para o terreno da comunhão, da hierarquia para a família, do direito para a graça. No mundo romano, a identidade de um escravo era dissolvida na vontade do Senhor. Ele não existia como pessoa plena, mas como extensão da propriedade alheia. Chamá-lo de irmão era mais do que um gesto de bondade. Era uma afirmação teológica carregada de consequências práticas. Paulo não pede que Filemão finja que Onésimo não falhou. Ele pede algo muito mais difícil, que o enxergue a partir de uma nova realidade espiritual inaugurada por Cristo. A conversão de Onésimo não o torna automaticamente livre aos olhos da sociedade, mas o insere em uma nova família diante de Deus. Essa mudança de perspectiva exige um tipo de maturidade espiritual que não se constrói rapidamente. Ver alguém como irmão significa reconhecer valor, dignidade e responsabilidade compartilhada. Significa admitir que a mesma graça que salvou um também alcançou o outro. Para Filemão, isso não era apenas um exercício de empatia, mas uma reordenação interna de prioridades. O Evangelho começa a pressionar exatamente onde o poder humano costuma se sentir mais confortável, porque aceitar alguém como irmão exige abrir mão do controle absoluto. Paulo não ordena essa mudança, ele a apresenta como consequência natural da fé em Cristo. O Evangelho não funciona por coerção externa, mas por transformação interna. Quando alguém é visto como irmão, a punição deixa de ser automática e a restauração passa a ser considerada. Isso não elimina a responsabilidade, mas altera a intenção do coração. A disciplina deixa de ser expressão de domínio e passa a ser expressão de cuidado. A justiça deixa de ser instrumento de afirmação pessoal e se torna reflexo do caráter de Cristo. O
O impacto dessa frase se espalha lentamente como fermento na massa. Ela não apenas atinge Filemon, mas questiona todo o sistema de relações que ele conhecia. A fé cristã não se limita ao campo do invisível. Ela redefine vínculos concretos, afeta decisões reais e exige coerência entre confissão e prática. Ver Onésimo como irmão significa aceitar que a cruz nivelou o terreno espiritual entre ambos, mesmo que as estruturas sociais ainda permaneçam. Essa tensão não se resolve rapidamente, ela se aprofunda. Porque a pergunta que começa a ecoar no coração de Filemon não é se ele entende a frase, mas se está disposto a vivê-la. O Evangelho não pede apenas concordância intelectual, mas rendição prática. Ao chamar Onésimo de irmão, Paulo está conduzindo Filemon a um lugar onde não é mais possível agir apenas como Senhor. A fé agora exige que ele se veja também como servo. Essa nova identidade não remove a autoridade, mas a redefine. O Senhor que reconhece um irmão precisa aprender a liderar com humildade, a corrigir com misericórdia e a decidir com temor a Deus. O texto não oferece garantias de facilidade, apenas revela o caminho da obediência. A frase permanece suspensa no ar, pesada e clara. Não como escravo, mas como irmão. E enquanto ecoa, ela prepara o coração para um confronto ainda mais profundo, onde a justiça será testada não pelo que é permitido, mas pelo que reflete o caráter de Cristo. Há um ponto em que o desejo de justiça começa a usar máscaras. Ele aprende a falar a linguagem correta, cita princípios legítimos e se apoia em argumentos irrefutáveis. Ainda assim, nasce de um lugar ferido. Neste trecho da carta, a Escritura toca o nervo exposto da alma humana, onde a dor não tratada se disfarça de zelo e a retaliação aprende a se apresentar como virtude. Filemon não precisava odiar Onésimo para puni-lo, bastava exercer seu direito com frieza. E é exatamente aí que o perigo se esconde. A vingança raramente se anuncia como vingança. Ela prefere ser chamada de justiça. O coração humano tem facilidade em confundir correção com compensação emocional. Quando alguém nos fere, o impulso imediato não é restaurar, mas equilibrar a balança a nosso favor. O erro do outro passa a justificar a dureza interior. A punição se torna um meio de reafirmar controle, honra e superioridade moral. O Evangelho, porém, entra nesse território com uma luz incômoda. Ele não nega a existência do erro, mas revela a motivação por trás da resposta. Cristo não confronta apenas o ato externo, mas a intenção silenciosa que o sustenta. A carta a Filemon não acusa diretamente, mas expõe com precisão. Paulo escreve sabendo que a justiça humana pode operar sem amor e ainda assim ser aplaudida. Ele conduz Filemon a perceber que o problema não está apenas no que se faz, mas no porquê se faz. A vingança busca aliviar o próprio coração ferido. A justiça de Deus busca restaurar o coração do outro, mesmo quando isso custa caro. Essa distinção é sutil, mas decisiva. Ela separa o zelo religioso da obediência genuína. O desejo de punir pode coexistir com linguagem espiritual. Pode citar leis, princípios e até textos sagrados. Ainda assim, brotar de um coração que não foi totalmente rendido. Filemon é confrontado com essa realidade sem ser humilhado. O texto não o acusa de ódio, mas o chama a examinar o que governa sua decisão. O Evangelho não remove a possibilidade de correção, mas exige que ela seja conduzida por um espírito reconciliador. Quando a correção nasce do orgulho, ela endurece. Quando nasce da graça, ela cura. Há um peso espiritual nessa escolha porque ela revela quem está no centro. A vingança coloca o eu ferido como referência. A justiça de Deus coloca Cristo como medida.
Punir pode satisfazer momentaneamente, mas não transforma. Restaurar exige morte do ego, silêncio interior e disposição para perder algo que poderia ser exigido. É por isso que a justiça divina parece, aos olhos humanos, fraca. Na verdade, ela é mais exigente do que qualquer punição, porque não se contenta em ferir o outro. Ela exige que o próprio coração seja crucificado. Filemão agora se encontra diante desse espelho. Ele pode agir de forma irrepreensível aos olhos da sociedade e ainda assim falhar diante de Deus. Pode exercer justiça sem misericórdia e manter sua honra intacta. O Evangelho, porém, o chama a algo mais profundo, a escolher um caminho onde o erro não é ignorado, mas o amor governa a resposta, onde a disciplina não nasce do ressentimento, mas do desejo sincero de reconciliação. Esse confronto não acontece no exterior, mas no íntimo. Ninguém o observará, ninguém o denunciará, ninguém o constrangerá publicamente. É exatamente por isso que ele é tão revelador. A verdadeira fé se manifesta quando ninguém está olhando, quando a decisão é tomada apenas diante de Deus. A linha entre justiça e vingança passa pelo coração, não pela lei. E neste ponto da carta, ela se torna visível, clara e inescapável. Filemão é chamado a discernir não apenas o que é correto, mas o que reflete o caráter de Cristo. E essa escolha prepara o terreno para compreender uma autoridade que não se impõe, mas se dobra em amor. Paulo poderia ordenar, e ninguém questionaria sua autoridade. Seu nome carregava peso apostólico, sua experiência legitimava instruções diretas e sua posição lhe dava o direito de exigir obediência. Ainda assim, ele escolhe outro caminho. Em vez de mandar, ele suplica. Em vez de impor, ele apela. Essa escolha não revela fraqueza, mas uma compreensão profunda do coração do Evangelho. A autoridade que nasce da cruz não se afirma pela força, mas se manifesta pela disposição de servir. Paulo escreve sabendo que obediência verdadeira não pode ser arrancada, precisa ser oferecida. O mundo antigo compreendia a autoridade como domínio. Quem tinha poder, exercia. Quem podia ordenar, ordenava. Paulo, porém, apresenta uma lógica invertida. Ele se coloca no mesmo nível de Filemão, não porque perdeu a autoridade, mas porque decidiu usá-la de maneira redentora. Ao rogar, ele cria espaço para que a decisão de Filemão seja fruto de convicção, não de constrangimento. O Evangelho não busca submissão forçada, mas transformação voluntária. Essa escolha revela uma maturidade espiritual que compreende que corações não se dobram por decreto. A súplica de Paulo carrega peso precisamente porque ele poderia agir de outra forma. O pedido não nasce da incapacidade, mas da intenção deliberada de preservar a integridade da resposta. Ele não quer apenas que Filemão faça o que é certo. Ele deseja que Filemão queira fazer o que é certo. Essa diferença é fundamental no cristianismo. Cumprir uma ordem pode manter aparências. Atender a um apelo transforma o interior. Paulo sabe que decisões tomadas sob pressão externa raramente produzem frutos duradouros. Ao se apresentar como prisioneiro de Cristo, Paulo redefine o conceito de autoridade espiritual. Ele não se descreve como líder vitorioso, mas como servo algemado. Sua autoridade não vem de status, mas de fidelidade. As correntes que o prendem não diminuem sua influência, pelo contrário, a aprofundam. Elas testificam que sua vida está completamente entregue ao senhorio de Cristo. É dessa posição que ele fala. Não como alguém acima, mas como alguém submisso. A súplica cria um ambiente de responsabilidade pessoal. Filemão não pode se esconder atrás de ordens recebidas. Ele precisará responder por sua decisão diante de Deus. Paulo retira qualquer desculpa que pudesse aliviar o peso da escolha. A obediência agora será a expressão direta do coração de Filemão.
não reflexo da autoridade de outro. Essa liberdade é desconfortável, mas necessária. Deus honra decisões que nascem da convicção e não da coerção. Esse modelo de autoridade revela muito sobre o caráter de Cristo. O Filho de Deus poderia impor seu reino pela força, mas escolheu o caminho da cruz. Ele chamou, convidou e esperou resposta. A liderança cristã segue esse mesmo padrão. Ela não domina, serve, não exige, convida, não controla, confia. Paulo encarna esse princípio ao escrever a Filemão, oferecendo um espelho no qual toda liderança espiritual precisa se examinar. A súplica não enfraquece o pedido, ela o intensifica. Ela remove a possibilidade de obediência superficial e coloca Filemão diante de uma escolha que revelará quem governa seu coração. Ao rogar, Paulo entrega a decisão nas mãos daquele que precisa crescer espiritualmente. A autoridade que prefere suplicar não perde poder. Ela o direciona para onde realmente importa: o coração. E é nesse espaço que a próxima revelação começa a se formar. Quando alguém se dispõe a assumir uma dívida que não é sua, refletindo de maneira ainda mais clara o evangelho que restaura. Surge então uma das imagens mais profundas e silenciosas de toda a carta. Paulo se coloca no lugar daquele que deve. Ele escreve com a clareza de quem sabe o peso de cada palavra e, sem rodeios, assume a dívida que não lhe pertence. Se Onésimo te causou algum prejuízo, lança isso na minha conta. Essa frase não é um recurso retórico, é uma declaração espiritual carregada de risco real. No mundo antigo, assumir a dívida de outro significava comprometer honra, recursos e credibilidade. Paulo não faz isso por estratégia, mas por convicção. Ele compreende que o Evangelho não se anuncia apenas com palavras, mas com disposição para perder. Ao se oferecer como fiador, Paulo traduz o coração da fé cristã em gesto concreto. Ele não ignora o erro de Onésimo, nem minimiza suas consequências. A dívida existe, o prejuízo é real, o conflito não é simbólico. Ainda assim, alguém decide assumir o custo para que a reconciliação seja possível. Esse movimento revela que a restauração verdadeira sempre exige que alguém carregue um peso que não causou. O Evangelho nunca foi barato. Ele sempre exigiu sacrifício. Paulo escreve com a própria mão, garantindo a Filemão que o compromisso é sério. Ele não delega, não relativiza, não espiritualiza o problema. Ele se responsabiliza. Esse gesto não apenas protege Onésimo, mas confronta Filemão com uma imagem viva da cruz. Sem explicações forçadas, a carta permite que o leitor perceba o paralelo inevitável. Alguém inocente assume a dívida do culpado para que a relação seja restaurada. Não como teatro espiritual, mas como realidade vivida. Esse ato revela também a profundidade da transformação de Onésimo. Paulo não estaria disposto a assumir o prejuízo se não enxergasse nele uma obra genuína de Deus. A disposição de pagar a dívida confirma que a conversão não foi superficial. Onésimo, agora, é visto como alguém digno de investimento espiritual, alguém cuja restauração vale o custo. O Evangelho redefine o valor das pessoas, não pelo passado que carregam, mas pela obra que Deus iniciou nelas. Para Filemão, essa oferta cria uma tensão quase insuportável. A dívida que antes justificava a punição agora está sendo retirada da mesa. O argumento racional para a retaliação começa a desmoronar. Se o prejuízo for pago, o que restará para sustentar a dureza do coração? A carta conduz Filemão a um lugar onde a decisão não pode mais ser mascarada por justificativas práticas. A resposta agora revelará a disposição interior. O gesto de Paulo também expõe uma verdade espiritual profunda. A reconciliação sempre custa mais do que a separação. Perdoar é mais caro do que punir. Restaurar exige mais energia do que romper.
A justiça humana prefere o caminho mais curto. O Evangelho escolhe o mais redentor. Ao assumir a dívida, Paulo demonstra que a fé cristã não transfere responsabilidades para o céu. Ela se manifesta na terra, com escolhas concretas e consequências reais. Esse momento da carta prepara o terreno para o confronto final. Quando a dívida é assumida, resta apenas o coração. A decisão de Filemon não poderá mais se apoiar na perda material, mas na disposição espiritual. O Evangelho remove as camadas externas e expõe o centro. A pergunta agora não é quanto custou, mas quem Filemon se tornará ao responder. O gesto de Paulo ecoa silenciosamente como um reflexo da cruz, onde alguém paga o preço para que outros sejam reconciliados. E diante desse espelho, a consciência não pode mais se esconder. Agora, o foco se desloca de maneira decisiva. Onésimo já foi apresentado, Paulo já se expôs, a dívida já foi assumida. Resta apenas um homem diante de Deus: Filemon. A carta estreita o campo de visão até que não haja mais distrações possíveis. O Evangelho faz isso. Ele remove personagens secundários e coloca o coração humano sob a luz. Não há mais argumentos externos, nem justificativas aceitáveis. A decisão não é coletiva, é pessoal. O texto conduz Filemon a um ponto onde a fé deixa de ser discurso e se torna resposta. O Evangelho sempre exige mais do que admiração. É possível respeitar Paulo, reconhecer a transformação de Onésimo e ainda assim resistir interiormente. Por isso, este momento da carta é tão decisivo. Ele revela que ninguém é salvo por associação espiritual. A fé não se herda, não se terceiriza e não se delega. Filemon precisa decidir sozinho diante de Deus se permitirá que o Evangelho governe sua reação ou se manterá o controle sobre aquilo que ainda considera seu direito. Paulo escreve com confiança, mas não com ingenuidade. Ele sabe que o coração humano é capaz de concordar com a verdade e ainda assim evitá-la na prática. Por isso, sua abordagem é direta e profunda. Ele não pede apenas um gesto externo, mas uma resposta que reflita a obediência genuína. A fé cristã se manifesta quando a vontade humana se submete à vontade de Cristo, mesmo quando isso exige renunciar a algo legítimo. Filemon agora está diante dessa exigência. O Evangelho não força a mão, mas expõe a motivação. Filemon não está sendo testado quanto ao conhecimento bíblico, mas quanto ao senhorio de Cristo. Quem governa quando a decisão custa honra, controle e vantagem pessoal? A resposta a essa pergunta não se dá com palavras, mas com atitudes silenciosas. É nesse ponto que a espiritualidade verdadeira se revela, não no que se ensina, mas no que se faz quando obedecer dói. A carta não registra o conflito interior de Filemon, mas o sugere com força suficiente para atravessar os séculos. É possível imaginar o peso dessas palavras sendo lidas em sua casa, talvez em voz alta, talvez em silêncio. Cada frase aproxima a decisão. O Evangelho não permite neutralidade. Ou ele transforma, ou é resistido. Não há espaço para meio termo quando Cristo chama à obediência. Esse capítulo revela que a fé cristã é profundamente pessoal, ainda que produza efeitos coletivos. Filemon não pode se esconder atrás da comunidade, da cultura ou da lei. Ele está diante de Deus como indivíduo. A decisão que tomará revelará se Cristo é apenas hóspede em sua casa ou verdadeiro Senhor de sua vida. A diferença entre esses dois lugares é sutil, mas eterna. Ao expor o coração do Senhor, o Evangelho também expõe o coração de todo leitor. A pergunta que atravessa este momento da carta não pertence apenas a Filemon. Ela ecoa em cada consciência que se diz cristã. Até onde estamos dispostos a obedecer quando o Evangelho confronta nossos direitos? Até onde Cristo governa nossas reações? A carta não responde por Filemon,
porque a resposta precisa nascer dele. E essa ausência de desfecho histórico não é falha do texto, mas parte de sua força. Ela prepara o terreno para que a decisão reverbere além de uma casa específica e alcance todos os que se veem diante do mesmo chamado. A decisão de Filemon não ficaria confinada ao silêncio do seu coração. Ela atravessaria paredes, alcançaria olhares atentos e moldaria a fé de muitos. A igreja que se reunia em sua casa não era um detalhe secundário, mas parte viva do cenário espiritual. No mundo antigo, a casa do anfitrião refletia sua autoridade, seus valores e suas escolhas. Aquilo que acontecia ali não permanecia privado, tornava-se referência. Quando o evangelho é vivido, ele inevitavelmente se torna visível, mesmo quando não é anunciado em voz alta. A fé, quando genuína, produz testemunho antes de produzir palavras. Filemon não estava apenas decidindo sobre Onésimo, estava ensinando, ainda que sem intenção, o que significava seguir a Cristo. A comunidade observaria os desdobramentos daquela decisão, sentiria seu impacto e aprenderia com ela. O cristianismo primitivo cresceu não por discursos eloquentes, mas por vidas transformadas que refletiam a lógica do reino em meio a um mundo endurecido. Cada escolha coerente se tornava uma confissão pública de fé. A casa que abrigava a igreja era agora desafiada a revelar se o evangelho ali proclamado era apenas doutrina ou realidade encarnada. A reconciliação entre Filemon e Onésimo, se vivida de forma autêntica, se tornaria um sinal silencioso de que algo novo havia sido instaurado, não por ruptura violenta das estruturas sociais, mas por uma mudança profunda no modo de se relacionar. A fé deixava de ser apenas um conjunto de crenças e passava a moldar práticas, relações e posturas. O testemunho cristão raramente começa em praças públicas. Ele nasce em decisões domésticas, em escolhas discretas, em atitudes que poucos registram, mas que muitos percebem. A igreja reunida na casa de Filemon aprenderia que o evangelho não é apenas conforto espiritual, mas confrontação ética, que seguir a Cristo exige coerência entre o que se canta e o que se vive. A decisão do anfitrião se tornaria uma espécie de espelho para todos que ali se reuniam. A fé que se torna pública não o faz por exibição, mas por inevitabilidade. Quando Cristo governa o coração, suas marcas aparecem. A casa de Filemon deixaria de ser apenas um espaço físico de reunião e se tornaria um sinal visível da atuação do Evangelho. O cristianismo primitivo era observado com atenção por uma sociedade cética. Cada gesto de reconciliação, cada ato de misericórdia, cada renúncia consciente servia como resposta silenciosa às acusações e desconfianças. A decisão individual gera impacto coletivo. Essa é uma verdade espiritual que atravessa toda a Escritura. A obediência de um fortalece a fé de muitos. A coerência de um encoraja outros a permanecerem firmes. Filemon não podia prever todas as consequências da sua escolha, mas o Evangelho nunca pede controle sobre os resultados, apenas fidelidade na decisão. A casa que se torna testemunha não escolhe ser observada, ela simplesmente é. Esse capítulo prepara o terreno para uma revelação ainda mais profunda, porque quando a fé é vivida diante de outros, ela expõe o custo real do perdão. A reconciliação não acontece sem perdas, e a próxima camada dessa narrativa revelará que perdoar exige mais do que punir, exige morrer para si mesmo. E é nesse ponto que o Evangelho revela toda a sua força e todo o seu peso. Perdoar não é um gesto romântico nem uma virtude abstrata. Na Escritura, o perdão sempre carrega peso, custo e renúncia real. Ele exige algo que a punição nunca exige: a morte do ego. Quando alguém perdoa, abre mão do direito de cobrar, do poder de ferir de volta e da satisfação silenciosa de ver o outro sofrer. Por isso,
o perdão cristão é mais caro do que a punição. Punir preserva o controle. Perdoar entrega o controle a Deus. Neste ponto da carta, a lógica do mundo já foi completamente invertida. A punição seria rápida, socialmente aceitável e emocionalmente justificável. O perdão, porém, exige um caminho mais longo, invisível e profundamente espiritual. Ele não nega a dor, mas escolhe não perpetuá-la. Filemon é conduzido a compreender que a graça não ignora o erro, mas decide não fazer dele o centro da relação. O Evangelho não minimiza a falha de Onésimo. Ele redefine a resposta de Filemon. A punição oferece um encerramento imediato. Ela cria a sensação de que a justiça foi feita e que o equilíbrio foi restaurado. O perdão, ao contrário, mantém a ferida aberta por mais tempo, porque exige convivência, vigilância interior e confiança em Deus. É exatamente por isso que o perdão revela maturidade espiritual. Ele não busca alívio rápido, mas transformação profunda. Ele não satisfaz o orgulho, mas molda o caráter. A cruz de Cristo é o pano de fundo silencioso deste chamado. Ali, Deus não escolheu o caminho mais curto. Ele não eliminou o pecador, mas assumiu o custo da reconciliação. O perdão cristão nasce desse lugar. Não como emoção, mas como decisão. Não como esquecimento, mas como entrega. Filemon é chamado a alinhar sua resposta à lógica da cruz, onde alguém inocente sofre para que a relação seja restaurada. Perdoar exige confiar que Deus é justo, mesmo quando abrimos mão de exercer justiça com as próprias mãos. Exige acreditar que o Senhor vê aquilo que ninguém mais vê e recompensará a obediência silenciosa. Filemon precisa decidir se confia mais na punição como instrumento de controle ou em Deus como juiz fiel. Essa escolha revela onde repousa sua fé. Não no sistema que o protege, mas no Cristo que o chama à obediência. O perdão também expõe o coração porque remove máscaras. Sem a punição, não há mais como esconder ressentimento atrás de argumentos legítimos. O coração precisa lidar com o que realmente sente. A graça faz isso. Ela traz à superfície aquilo que estava enterrado, e só o que é revelado pode ser curado. Filemon é conduzido a esse lugar de verdade interior, onde a fé deixa de ser teoria e se torna prática dolorosa. Este capítulo revela que o perdão não é fraqueza espiritual, mas força direcionada. Ele exige domínio próprio, confiança em Deus e disposição para perder algo que poderia ser exigido. A punição satisfaz o presente. O perdão investe no eterno. O Evangelho sempre aponta para esse horizonte mais alto, onde o caráter de Cristo é formado no coração humano. Ao chegar aqui, a carta já não trata apenas de Onésimo ou de Filemon. Ela fala a todos que se veem diante da mesma escolha: punir e seguir adiante, ou perdoar e caminhar pelo caminho mais estreito. O custo do perdão prepara o terreno para a última camada dessa revelação, onde toda a carta será vista à luz da cruz invisível que sustenta cada palavra escrita por Paulo. Ali, justiça, autoridade e graça se encontram no mesmo ponto.